O Aldeia Global está de regresso para mais uma temporada. Nos próximos 25 minutos vamos conhecer o impacto das políticas europeias no dia-a-dia dos madeirenses. Para já, fica a saber que foram aprovados 60 projetos da Madeira ao abrigo do Programa de Cooperação Territorial Interreg. São 5 os eixos prioritários. No Laboratório de Pescas desenvolve-se o projeto Macaro Food. O objetivo é valorizar os produtos marinhos com impacto no turismo e gastronomia. Envolve a Madeira, Canárias e Cabo Verde. No caso do peixe espada preto, estudam-se os parâmetros biológicos para um maior conhecimento da espécie. Por exemplo, parâmetros reprodutivos, parâmetros de crescimento, a diferenciação entre duas espécies que existem de espada preta aqui na Madeira. Portanto, toda uma série de parâmetros esses que vão ser importantes para depois podermos utilizar determinados modelos matemáticos em que são inseridos aspectos da biologia, do crescimento, reprodução e aspectos ligados à exploração, por exemplo, nível de pesca, intensidade de pesca, e que nos vão dar ideias sobre o estado de exploração do recurso e ficar a saber se o recurso está a ser explorado a um nível de exploração sustentável. Em curso está também uma campanha para perceber a abundância do peixe espada preto nos mares de Cabo Verde. De forma a ficarmos a conhecer se nessas paragens existem em abundância este recurso, que seria um facto de veras relevante para a nossa frota comercial, principalmente aquela que tem maior autonomia e que teria eventualmente possibilidade de explorar esse recurso numa situação futura. O Mariscomac é outro projeto com financiamento europeu. Estudam-se as lapas, os caramujos e a gamba da Madeira. São recursos que têm situações totalmente distintas. Temos as lapas, que é um recurso em que a exploração está consolidada, é uma exploração importante. Ainda o ano passado, 2017, rendeu cerca de 111 toneladas e quase 400 mil euros de valor de primeira venda em lota. É um recurso, portanto, com uma exploração consolidada, regulamentado e em que haja um conhecimento razoável da sua biologia. Portanto, queremos passar para um nível superior no conhecimento do recurso, designadamente a identificação, eventualmente, de metapopulações ou populações distintas, de forma a fazer a gestão de uma forma mais fina, ainda mais eficaz, digamos assim, àquela que já é feita desde 2006. Nos escaramujos temos uma situação totalmente distinta. Havendo alguma exploração, essa exploração é uma exploração que se faz, sobretudo, à revelia do circuito legal, na sua maioria. As descargas em lota são quase irrelevantes. E, portanto, partimos de uma situação também, em termos de conhecimento da biologia e ecologia da espécie, também, que é quase nula. Na Madeira, a investigação destas espécies resulta de uma parceria entre o Laboratório da Direção Regional de Pescas e a Estação de Biologia Marinha. Fazemos desde campanhas de mar, como o nome indica, o Marisco ao Mar dedica-se mais à sustentabilidade das pescarias dos mariscos, nomeadamente, no nosso caso, a sapateira da Madeira e também alguns caranguejos e camarões de maiores dimensões de profundidade. No Macaro Food temos vários peixes, estamos a fazer estudos genéticos entre a Madeira, Açores e Canárias também, para ver estas populações, para saber com certeza do que é que estamos a falar e também ao mesmo tempo tentamos, através da biotecnologia, com empresas do sector, porque também estes dois projetos estão no eixo das empresas, portanto tentamos o aproveitamento de tudo o que são desperdícios de todas as espécies e tentar promover novos produtos para a gastronomia. Na Estação de Biologia Marinha estudam-se os tubarões de profundidade com potencial em várias áreas. Estamos aqui com exemplares que vêm na pescaria do peixe espada preto, são tubarões de profundidade, as duas espécies mais comuns e que na Madeira constituem uma iguaria muito apreciada, que é a gata.
portanto a gata de Câmara de Lobos. Antigamente estes tubarões, a pele era usada como lixa, o óleo do fígado de tubarão é muito procurado, portanto tem uma grande quantidade de esqualene, ainda hoje é muito procurado para a indústria biomédica e tem muitas outras aplicações. Além da carne, realmente, portanto, no fundo estes tubarões são postos a secar, são salgados e antigamente chamava-se o bacalhau dos pobres, só que hoje já chegam a atingir um preço muito mais elevado que o bacalhau. A Estação de Biologia Marinha e o Laboratório da Direção de Pescas preparam já uma nova candidatura a fundos europeus. Nós temos uma que ainda não foi e que vamos pôr no próximo projeto, que é o Pepino do Mar. Algumas experiências que já vêm sendo feitas aqui na Madeira com ouriço, mas, por exemplo, o Pepino do Mar, que é muito procurado principalmente pelos chineses, ainda não foi estudado nem potenciado e vai fazer parte do novo projeto que vamos submeter agora a esta segunda candidatura do Interreg. Os dois projetos estão avaliados em mais de 1 milhão de euros. A Comissão Europeia financia em 85% ao abrigo do FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Até 31 de outubro está a decorrer a segunda convocatória ao abrigo do programa Interreg. Envolve a Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde, Senegal e Mauritânia. Em jogo, mais de 75 milhões de euros. Emília Alves é presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, está connosco no Aldeia Global. Antes de mais, agradeço a sua presença. Quem são os beneficiários deste programa, destas candidaturas? Agradeço o convite para estar aqui convosco hoje a falar sobre esta convocatória do programa MAC, que está aberta, de facto, até o dia 31 de outubro, e os potenciais beneficiários são as entidades públicas da administração pública regional e local, são a Universidade da Madeira, outros centros de investigação, são as associações públicas e privadas sem fins lucrativos, outros centros de investigação, por exemplo, são estes os principais beneficiários que podem submeter candidaturas a este programa. No eixo do programa, que são 5 eixos, no eixo 1, portanto, que tem a ver mais com a área da investigação, poderão existir entidades privadas com participantes associados, ou seja, não são eles a submeter, não são as empresas privadas a submeter diretamente ao programa, mas podem associar-se a outras entidades sem fins lucrativos e, portanto, em que isso significa uma valorização para o projeto. Mas, portanto, gostaria de esclarecer que as entidades privadas com fins lucrativos, por si só, não podem submeter os seus projetos a este programa. Sim, e refiro novamente como associados, como participantes associados e no que se refere ao eixo 1 de inovação e desenvolvimento tecnológico. Portanto, como referi, isto é um programa de cooperação transnacional, portanto tem de ter uma região portuguesa e com Canárias, e poderá haver ainda também a participação de algum dos países terceiros, nomeadamente Cabo Verde, Senegal ou Mauritânia. Poderá haver, mas não é condição obrigatória. Portanto, para a submissão destas candidaturas, aconselhamos vivamente que as entidades leiam 2 documentos que são essenciais, o guia para a apresentação dos projetos e o guia da gestão financeira. São documentos que estão disponíveis no nosso site, portanto, no idr.madeira.gov.pt, ou então através do próprio site do MAC,
poderão aceder e ler obrigatoriamente estes 2 documentos, essencialmente aquelas entidades que se vão candidatar pela primeira vez. E quais são os requisitos para esta segunda fase de candidaturas? Portanto, têm que ser candidaturas que se enquadrem nos eixos do programa, portanto, da área de inovação, desenvolvimento tecnológico, na área de competitividade das empresas, internacionalização, do desenvolvimento sustentável. São os 5 eixos do programa, aos quais as entidades podem concorrer. Já tivemos uma primeira convocatória em que temos, por exemplo, o MITI, a RDT, a ARIAM, os municípios, os vários departamentos da administração pública também, várias secretarias, associações sem fins lucrativos que têm os seus projetos candidatados e que foram aprovados. Por exemplo, na primeira convocatória, beneficiários da região que tiveram projetos aprovados foram 46 projetos. Portanto, que nessa altura, na primeira convocatória que decorreu em 2016, absorveu já cerca de 50 e poucos, 53, 54% da dotação do programa que nós temos feita à região autónoma. Ainda existe uma dotação financeira considerável para esta segunda fase? Sim, e dessa dotação global temos para a fatiga feita à região é de cerca de 6 milhões de euros. E portanto, como referi, aconselho a leitura desses documentos e também, em caso de dúvidas, que contactem aqui o Instituto. Temos a equipa técnica que está afeita ao programa e que dará certamente todos os esclarecimentos necessários, de modo a que a documentação esteja toda em conformidade, que saibam quais são as despesas que são elegíveis, que possam ter, por exemplo, cartas de conforto, que muitas vezes são um ponto de mérito e de valorização do próprio projeto e, portanto, são aspectos que muitas vezes as entidades podem não conhecer quando são entidades novas e que nós estamos aqui para dar esse apoio técnico necessário para que depois, quando for a submissão das candidaturas, e essa submissão é feita pelo chefe de fila do projeto, que a maior parte das vezes é Canárias, na maioria dos projetos, é Canárias e é a entidade que nós consideramos como chefe de fila do projeto, porque as demais regiões depois são os parceiros, e então é o chefe de fila que faz a submissão da candidatura na plataforma do MAC, que é o CIEMAC, mas, portanto, como digo, é o chefe de fila que faz essa submissão e, portanto, mas naturalmente que convém a documentação toda das várias parceiros estar devidamente estruturada para que depois seja uma mais-valia na análise e aprovação da respectiva candidatura. Agradeço a sua presença no Aldeia Global. Prosseguimos este programa dando conta que o Parlamento Europeu aprovou uma sanção histórica contra a Hungria, em causa a violação de valores europeus no que diz respeito, por exemplo, às migrações. Pela primeira vez na história do projeto europeu, foi aprovado um relatório que possibilita a suspensão dos direitos de voto de um Estado-membro. A recomendação foi aprovada pelo Parlamento Europeu e prevê a instauração de um procedimento disciplinar à Hungria por violação grave dos valores europeus. O que aconteceu foi, de facto, o Parlamento Europeu ter votado uma recomendação que se abrisse o processo para a aplicação do artigo 7º contra a Hungria. Agora caberá ao Conselho Europeu essa decisão, com uma maioria qualificada, estamos a falar de 4/5 dos membros que constituem o Conselho Europeu.
O procedimento foi um procedimento normalíssimo para um país que está constantemente a pôr em causa os valores europeus, nomeadamente a questão do Estado de Direito, a questão dos direitos das minorias. Por exemplo, sabemos que há uma perseguição claríssima contra a comunidade cigana, mas também contra os refugiados que entram na Hungria. Portanto, a Hungria não está de forma alguma a respeitar aquilo que nos orienta, que é o direito europeu. Se a diretiva for aprovada no Conselho Europeu, são várias as implicações para a Hungria. Já há duas coisas que podem acontecer. Se de facto a recomendação for aceita, já é um sinal muito importante por parte de toda a União Europeia em relação a qualquer país que atente contra os direitos humanos e contra o Estado de Direito. Portanto, já só por si existir uma recomendação deste género significa que a União Europeia está de facto determinada a garantir que o direito europeu seja cumprido. A outra parte será de facto o Conselho Europeu optar por impedir, digamos assim, impedir no sentido em que não poderá votar no Conselho, portanto, neste caso o Governo da Hungria. A eurodeputada madeirense considera que não se trata de intromissão na soberania de um país. Eu acho imensa graça quando um país tem que ser penalizado, que o argumento seja esse, nós estamos a interferir na soberania de um país. Mas a pergunta contrária não se faz. Ou seja, quando um país recebe milhares de euros por parte da União Europeia, tem forçosamente que fazer aquilo que chamamos a prestação de contas. Há uma imensa cadeia de corrupção na Hungria, inclusive com os fundos europeus. Há uma perseguição claríssima às universidades. Aliás, o governo húngaro já mandou fechar uma das universidades europeias na Hungria. O relatório da Comissão Parlamentar das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu foi aprovado com 448 votos a favor, 197 contra e 48 abstenções. A Comissão Europeia vai avançar com a proposta para acabar com a mudança de hora. A iniciativa surgiu depois de um inquérito em que a maioria dos cidadãos europeus diz que não pretende mudar de horário 2 vezes ao ano. – 80% dos europeus diz que se deve acabar com a mudança de hora. A consulta pública foi realizada a nível comunitário através da internet. Até agora, os países membros são obrigados a adiantar 1 hora no verão e a atrasar 1 hora no inverno, uma realidade que poderá ter os dias contados. A proposta vai ser apresentada aos governos e ao Parlamento Europeu. Das wird so gemacht. Das macht ja keinen Sinn, Menschen zu fragen, was sie denken. Und wenn sie gedacht haben und sie ausgedrückt haben in einem Sinne, der einem passt oder nicht, dass man dann so tut, als ob die nichts zu Protokoll gegeben hätten. Die Menschen wollen das, wir machen das. O mundo está diferente e há por isso quem defenda que já não faz sentido andar a mudar a hora 2 vezes ao ano. Para nós brasileiros, sou de origem brasileira e no meu país, no estado, tem alguns estados que mudaram os horários. No meu estado não aceitaram, então o horário ficou normal. No inverno e no verão, os horários normal. Não troca nada. Continua porque a mudança de horário não é boa para o corpo, nem para as crianças, nem para as pessoas. É cansativo e dá muito trabalho o corpo a se acostumar com a mudança de tempo. Na Suíça também tem esse horário, inverno, verão. Agora, acho que no mês de outubro vai trocar para inverno. Muitos suíços também não gostam desse horário, porque faz cansado. Acorda mais cedo da manhã, muito cansado essas coisas. Uma das razões apontadas para a mudança de hora é a poupança de energia, argumentos agora considerados pouco válidos. Portanto, a parte da tarde, a atividade humana reduz-se. A poupança de energia, de todos estes acessórios que nós conhecemos e que é a fundamentação para a mudança do horário, quase que não se justifica. Se justificava no século passado, ou com as crises energéticas, no momento atual não tem qualquer expressão, ou a expressão é mínima. Portanto, penso que a ação é positiva e pode valer e prosseguir como é natural.
Alguns investigadores consideram também que a mudança de hora pode provocar alterações no sono, com impacto na produtividade laboral. A atividade académica, escolar, os transportes, as deslocações são sempre mais penalizadas, como é evidente, porque se iniciam mais tarde e que provoca algum problema no biorritmo biológico do homem. Mas também está provado, isto até aí os especialistas têm que intervir, como é natural, dizem que a expressão de 1 hora não tem qualquer efeito significativo. Se forem 2, 3, 4 horas, que é o caso das pessoas que viajam à escala planetária, do Oriente para o Ocidente, etc., aí sim, e de facto, têm problemas a nível biológico. Pelo menos 4,6 milhões de europeus terão respondido ao questionário da Comissão Europeia sobre o fim da mudança de hora. A maioria quer o fim da hora de inverno. Ao longo dos últimos anos foram várias as obras realizadas na Madeira com apoios europeus. A Gar Marítima da Madeira é uma delas. Vamos conhecer neste Aldeia Global. A Gar Marítima da Madeira foi inaugurada em 2010. Foi construída com o objetivo de dar mais condições aos passageiros dos navios de cruzeiro que procuram a Madeira. Simultaneamente, veio facilitar as operações de embarque e desembarque, um processo realizado de forma mais rápida e segura. Eu penso que a nova Gar veio engrandecer todo este espaço, porque vem permitir muito melhores condições àquelas que se encontravam antigamente e são mais modernas, apesar do tempo de construção que já tem. Tudo isso vem satisfazer também a ambição dos passageiros que desembarcam e que embarcam, e também para quem trabalha cá no molho tem melhores condições do que as anteriores. A Gar Marítima custou cerca de 13 milhões de euros, foi financiada em 63% pelo Fundo de Coesão. Pode o investimento ser rentabilizado de outra forma? Em dias cujas condições atmosféricas não são as mais agradáveis, como chuva ou demasiado frio, por exemplo no inverno, os passageiros poderiam encontrar melhores condições se, por exemplo, pudessem utilizar o corredor de passagem para o acesso ao exterior, ou mesmo logo a partir do Portoló, utilizando as mangas que não estão a funcionar. Segundo sei, por motivos técnicos, há pessoas que estão melhor do que eu dentro da própria razão, tal não é permitido, portanto, o seu uso, mas nessas condições, portanto, estariam resguardados das próprias condições atmosféricas. Por outro lado, sei que muitos passageiros classificam a atual Gar com uma boa, portanto, dão-lhe uma boa nota, porque tem boas condições. Nem sempre bem aproveitadas, por exemplo, o bar poderia funcionar de outras formas, ainda melhor talvez. Os próprios passageiros nem sempre se apercebem que existe um primeiro andar no qual podem deambular e podem ir quer aos serviços sanitários, quer ao bar, assim como a exposição que geralmente se encontra durante grande parte do ano. Penso que seria possível aproveitar de uma forma mais positiva. No ano passado, o Porto do Funchal movimentou 539 mil passageiros. Foram realizadas 293 escalas de navios de cruzeiro. O ambiente e a mobilidade são duas das muitas prioridades da Comissão Europeia. Preocupações recordadas no espaço Europe Direct desta semana. Antes, fomos conhecer o que pensam os cidadãos sobre a utilização de veículos menos poluentes. Aqui na Funchal eu acho importante, porque isto aqui é onde muita gente mobiliza-se
E acontece quando menos os carros, etc., com antigos, a partir, como dizem a lei, desde 2000, não movimentarem-se, é muito melhor para o ambiente, é mais saudável, é uma cidade mais limpa. Dentro desse aspecto, sim. Os autocarros também deveriam ser elétricos e pronto, assim facilita mais a passagem das pessoas cá no Funchal. Devemos ter viaturas menos poluentes? Sim, eletrónicas neste momento, elétricas, mas neste momento também os preços são muito assim altos, por isso é que as pessoas neste momento talvez procuram mais os autocarros e basicamente é isso. Eu tenho o grande problema por causa dos meus pulmões, por exemplo. Portanto, nesse caso, isso é muito importante, não só para mim, mas também para os nossos cidadãos, para este caso, para a nossa cidade, isso é muito, muito, muito importante. Depois do sucesso do Dia Europeu Sem Carros, no ano 2000 e também 2001, em 2002 seguiu-se o lançamento da Semana Europeia da Mobilidade, na Semana Verde em Bruxelas, na altura numa iniciativa da Comissária do Ambiente. Desde então, anualmente, entre os dias 16 e 22 de setembro, os cidadãos europeus têm, no fundo, a oportunidade de usufruir de uma semana repleta de atividades associadas à mobilidade sustentável, cujo principal objetivo é, no fundo, repensarmos as nossas escolhas no que concerne à questão dos transportes e também dos trajetos que efetuamos no nosso dia-a-dia. Mas a Semana Europeia da Mobilidade pretende ser mais do que uma lista de eventos e de atividades de sensibilização para esta temática. É uma oportunidade real dos municípios e também de outras entidades com responsabilidade nesta matéria de criarem ou apresentarem soluções para a questão da mobilidade e também incentivarem os cidadãos a adotar mecanismos ou transportes mais amigos do ambiente, no fundo com o objetivo de reduzir a emissão também do carbono para a atmosfera, tornando no fundo o ar que nós respiramos um pouco mais limpo e tornando também as cidades em que nós vivemos e trabalhamos um pouco mais aprazíveis. Importa dizer que nesta edição de 2018 houve de facto uma adesão muito grande por parte dos municípios. A nível europeu registrou-se uma participação de mais de 2.700 cidades, o que é um número bastante significativo, das quais 94 pertencem a municípios portugueses, o que também representa um aumento bastante grande, consideravelmente ao valor que se havia registado em 2017. Importa só dizer o seguinte, o tema naturalmente da mobilidade está naturalmente associado também à questão do ambiente, da poluição, até dos problemas de saúde pública, portanto é um problema complexo e portanto não pode de forma alguma ser apenas discutido numa semana ao longo do ano, portanto é algo que tem que ser permanente e por isso mesmo a Comissão Europeia convida todos os cidadãos, as instituições públicas e privadas, governamentais ou não governamentais, a registar no portal oficial do evento, o mobilityweek.eu, todas as iniciativas que tenham a ver com a questão da mobilidade sustentável. Contrariamente ao que às vezes se pensa, essas iniciativas não têm que decorrer entre os dias 16 e 22, qualquer registro pode ser feito ao longo de todo o ano. O registro nesta plataforma é gratuito, assegura também visibilidade à iniciativa que nós queremos promover e, no fundo, está-nos a dar aqui a oportunidade de criarmos uma espécie de base de dados onde nós podemos ver boas práticas que já acontecem noutros países. Nós não temos que inventar um bocadinho a roda, nós temos apenas também estudar, aprender com os outros e também tentar tirar de lá boas ideias e aplicar, por que não, nas nossas cidades com as devidas adaptações. Ponto final neste primeiro Aldeia Global. Estamos de volta daqui por 15 dias para mais uma volta ao mundo das notícias da Europa. Até lá, fique bem, boa semana.